Ei, gente, boa noite. Cheguei para nossa live. Esperar a Leide entrar. Boa noite. Bem-vinda. Esperando a Leide entrar aqui para a gente começar. Oi, Sueli. Boa noite. Obrigada pela presença. Oi, Ana. Oi, Leide. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Ai, que bom. Está me vendo bem, Ana? Tá ouvindo bem? Tá bem. Meu celular tá com a telinha bem pequenininha, assim, tá esquisito. Ué, Mas se tá acho que bom tá aí pra cortando assim você, sua boca, sabe? deixa eu ver se eu consigo. Aham. Ei, gente, boa noite. Vamos entrando, Deixa eu ver se eu né, consigo Leite? Para arrumar aqui. começarmos. Isso aí. Obrigada por terem vindo. Vamos começar mais Aí, uma agora melhorou, live. Leite. Melhorou se eu ficar assim? Uhum, Vamos sim. ficar assim. Oi, Karine. Oi, Débora. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite, gente. Obrigada Vamos, pela presença. Tamires. Vamos chegando para a Boa gente fazer mais uma noite. live. Oi, Mari. Mari. Eita! Boa noite. Boa noite, Obrigada, gente, gente. por terem vindo. Boa noite, Sara. Tudo bem, gente? Vamos começar, Ana. Boa Vamos noite, começando, né, Michele. Leide? Vamos começar. Oi, Michele. Peraí que aqui meu tripé tá caindo. Ai, gente, então hoje nós viemos falar para vocês, eu e a Leide, sobre amamentação e livre demanda e o sono, né? Uhum. Qual que é essa relação, qual que é a importância, né? E é um tema que a gente recebe muito, né? Dúvidas das famílias, então a gente resolveu trazer para vocês, tá? Então, eu e a Leide, nós temos um projeto juntas, né? Que é o Sono e Instinto Parental. Uhum. Então, a gente se conheceu no nosso primeiro curso, que fizemos sobre sono, e desde então estamos sempre em busca de melhorar mais, né, Leite? Conhecer, Isso trazer aí. informação para vocês. Uhum. Então, nós fizemos também sobre aleitamento materno, psicanálise em perinatalidade e parentalidade, saúde mental materna, teoria do Uhum. apego, né, Leite? É E isso aí. estamos assim, né, busca, e agora estamos em fase final, reta final, para concluirmos o segundo curso sobre sono, que é do Family Wellness Institute, que é educação integrativa do sono Uhum. infantil. Então, logo, logo. Ó, a Isso Amanda aí. chegou. Para mim não tá Amanda, aparecendo mais seguidora quem tá entrando. raiz, firme e A forte. Amanda tá sempre junto. Oi, Luísa. Boa noite, Luísa, Ander, Iane. Ai, boa noite, gente. Isso, como a Ana falou, a gente se conheceu no primeiro curso que a gente fez, que foi numa instituição que a gente fez aqui do Brasil, e agora a gente está se formando nessa instituição que é americana. E desde que a gente se conheceu, a gente descobriu diversas afinidades, né, Ana? E Uhum, tivemos juntas, temos juntas, né, esse projeto Sono Instinto Parental, e já isso. atendemos dezenas de famílias em que a gente tem conseguido ajudar as famílias a realmente despertar os seus instintos, né? A entender as necessidades do seu bebê, a acolher o seu bebê, a melhorar a sua conexão e melhorar a noite de sono de toda a família, né, Ana? Uhum, isso mesmo. E hoje a gente vai começar a nossa live, então a gente vai falar sobre aleitamento materno em livre demanda, né? Sobre livre demanda
e o sono, né? Então, para a gente começar, é importante a gente entender e a gente ter consciência de que sono e aleitamento andam juntos, né, Ana? Não Isso. tem como a gente Uhum. falar em sono e não falar em aleitamento materno, ou falar em aleitamento materno e não falar em sono, porque os dois andam muito juntos, né? Sim. É sempre consequência é, de um do outro, né? O sono acaba sendo uma consequência da amamentação e a amamentação acaba sendo uma consequência para o sono. E o Uhum. aleitamento materno, né? Hoje a gente vai falar especificamente sobre a livre demanda, né? A gente sabe que tem mães que não amamentam no peito, tem mães que fazem, oferecem fórmula, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre a livre demanda, né? Sim. Então a gente sabe que o aleitamento materno ele é extremamente importante para ajudar a criança a regular o seu relógio biológico, né? A regular o seu sono. Então, a mãe vai passar pela criança os seus hormônios. Então, a mãe passa para a criança o triptofano, que é importante, né? Uma substância importante para a produção de melatonina, né? A mãe vai passar para a criança através do leite materno, ai meu Deus, fugiu a palavra, neurotransmissores que vão ajudar na produção de melatonina, né? O aleitamento materno é importante. A amamentação à noite ela é importante porque é onde tem um aumento da prolactina, onde ajuda no aumento da produção de leite. Então, Uhum. a amamentação à noite ela é extremamente importante para a produção de leite materno, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje com vocês, sobre o aleitamento materno e a livre demanda. Sim. E é muito importante também, né, quando a gente fala de livre demanda e sono, a gente entender que assim, um bebê recém-nascido, um bebê menorzinho, ele tem necessidades diferentes de um bebê maior, né? Então, o bebê RN, ele tem uma necessidade de mamar com mais frequência, né? Então, é importante que a mãe esteja tranquila, preparada, tenha uma rede de apoio, né, descansada, para ela conseguir amamentar, que é um período de adaptação, né? E os dois estão aprendendo, né? Que a Uhum, amamentação não é fácil, né? Principalmente no começo. Então, o bebê está aprendendo até ele pegar a mamada certa, né? E uhum, para ele conseguir fazer uma mamada efetiva. Então, a gente tem que entender que, à medida que o bebê vai crescendo, que ele vai desenvolvendo, a, a livre demanda, ela não deixa, a amamentação não deixa de ser livre demanda, né, Leide? uhum, Mas a livre demanda, ela vai se ajustando conforme o desenvolvimento do bebê. Né? uhum, Então, o que é livre demanda para um bebê RN é diferente do que é uma livre demanda para um bebê de 6 meses, para um bebê de 1 ano. Então, uhum, é importante que atente a esses detalhes, né? Porque para a família, para a mãe, realmente conseguir identificar quais são os sinais que esse bebê dá, né, quando ele está com fome, para uhum, ela conseguir diferenciar se realmente é fome, né? Que é muito uhum, importante isso. Se esse bebê às vezes está com sono, pode estar com algum desconforto. Então é importante a mãe conseguir identificar se realmente, né, é fome, uhum, para ela oferecer a necessidade que o bebê está solicitando, né, naquele uhum, momento, né? Para esse bebê ter a necessidade dele suprida, né? Por quê? A gente tem esse costume de, toda vez que o bebê chora, a gente pensa que é fome. E nem todo uhum, choro é fome. Né? Então é uhum, importante a gente ficar atento a isso para a gente realmente conseguir atender ao que o bebê está precisando no momento, né? Que a gente uhum, sabe que o peito é alimento, né? Claro, mas além disso, o peito também tem questão emocional, né? É a calma. Então, tem essa questão do vínculo afetivo, uhum,
Mas é importante a mãe ficar atenta a isso para ela conseguir identificar o choro do bebê, né? Para ela conseguir se conectar com o bebê, entender e para conseguir compreender e validar o sentimento do bebê, né? E não sempre ficar oferecendo o peito a todo choro. Não que não possa, né? Mas é só para realmente conseguir entender qual que é, o que o bebê está pedindo naquele momento. E porque, e claro, né, gente, é importante a mãe ficar atenta que se for algo que ela está sentindo, que é aquilo, ela tem toda a tranquilidade e leveza para amamentar, para oferecer para o bebê. Né? Então, é importante a mãe ter essa leveza no coração, porque é só ela que está ali, é ela que vai conseguir identificar isso, né? Então, não é para ser uma regra, nem né, nada. É para a mãe sentir realmente que ela está tranquila para seguir o instinto dela, para observar a criança e seguir o coração dela. Então, é muito importante ficar atenta a isso para saber, até conseguir identificar quando essa livre demanda for mudando, né? Conforme o bebê vai crescendo, ela conseguir identificar que a livre demanda é sempre livre demanda, mas ela muda, né? A demanda de um bebê pequeno é diferente de um bebê maior. Então, é importante ficar atento a esse detalhe. É importante isso que você falou, né, Ana? Porque é comum a gente ver crianças, bebês, às vezes com 10 meses, 11 meses, um ano, às vezes até mais de um ano, que ainda fazem livre demanda como um recém-nascido, né? Bebês que ainda acordam de madrugada diversas e diversas vezes e que precisam ser amamentados, né? É muito comum a gente ver isso. Então, é bem isso que a Ana falou, né? A livre demanda, ela vai sempre ser livre demanda, mas ela é de acordo com a demanda e com a necessidade do bebê, né? Não pode, não é esperado que um bebê de 12 meses seja amamentado com a mesma frequência, com a mesma necessidade de um bebê recém-nascido, né? As crianças vão crescendo, vão se adaptando, e a livre demanda também vai se adaptando à demanda do bebê, né? E como a Ana falou também, a gente sabe que o aleitamento materno, ele também ajuda o bebê a se regular, né? A criança, ela, quando bebê, quando pequena, ela não tem capacidade de se autorregular, né? Eles não têm capacidade de autorregulação. Eles precisam da ajuda de um adulto para eles se acalmarem, né? Para eles se encontrarem em conforto. E, geralmente, as crianças que são amamentadas no peito encontram esse conforto no aleitamento materno, né? Porque... primeiro porque o estímulo de sucção, né, acalma o bebê, ativa o seu sentido vestibular, então acaba realmente acalmando o bebê. E também porque no aleitamento materno, além de matar a fome, tem toda ali a questão do vínculo, da conexão, é o cheiro da mãe, é a proximidade. Então é extremamente importante o aleitamento materno em livre demanda, não só para saciar a fome da criança, né? Que o peito seja ofertado em outros momentos. O aleitamento materno, ele é rico, então às vezes a criança está com sede, ela mama um pouquinho, matou a sede, já foi suficiente. Mas é importante a gente não, como a gente já falou numa outra live, né, Ana? A questão da chupeta como um cala-boca, né? E a gente tem que cuidar com o peito com relação a isso também, né? Porque por mais que tenha N benefícios, o aleitamento materno, a gente está sempre oferecendo o peito, às vezes a gente acaba calando o sentimento da criança, né? Porque a criança começa a chorar, a gente põe o peito na boca. Então, tá com fome? Peito, ótimo. Tá com sono, peito, dorme, ótimo. Mas às vezes a criança tá com frio, às vezes a criança tá com dor, às vezes, né? E a gente precisa entender, acolher as emoções do nosso bebê. E é importante a gente pensar numa livre demanda consciente, né? Eu acho que isso que é muito importante, a gente pensar numa livre demanda de forma consciente. E quando a gente fala em aleitamento materno e sono, tá muito em alta a gente falar sobre associação de sono, né? Que o peito é uma associação de sono e muita gente, inclusive, fala que é uma associação negativa. Eu e a Ana, a gente não vê dessa forma, a gente não trata o peito como uma associação de sono negativa. É sim uma associação de sono, mas não uma associação de sono negativa, né? Associação de sono todos nós temos, e é possível, e existem crianças que amamentam
que só dormem amamentando, que só dormem Aham, no peito e que dormem por longos períodos, né? De acordo com sim. as condições da sua faixa etária, né? Então, tem crianças que dormem no peito e que dormem por longos períodos. Em compensação, tem crianças que dormem no peito e que sempre vai precisar do peito para voltar a adormecer. E cada vez que tiver um breve despertar, ela precisa, não que ela acorde por causa da associação, mas ela, cada vez que ela tem aqueles breves despertares que todos nós temos e que é comum e esperado, a criança acaba precisando do peito para Sim, voltar a dormir. E isso, exatamente. dependendo da intensidade que isso aconteça, não necessariamente seja um problema, né? Isso vai passar a ser um problema se for muito frequente, em que a criança não consiga estar chegando num ciclo de sono restaurador, né? Se a criança acorda diversas vezes à noite e ela não está conseguindo chegar num ciclo de sono restaurador, e Uhum. principalmente se a mãe não está satisfeita com isso, né? Então, como que a mãe está indo acolher o bebê? Se a mãe está indo de madrugada amamentar esse bebê cansada, às vezes reclamando e não tratando esse bebê, não amamentando esse bebê com amor, com acolhimento, com respeito, aí sim essa associação de sono pode passar a ser um problema, Sim, né, sim. Ana? E é só a Enquanto família, né, que vai conseguir identificar. Exatamente. Enquanto para a família, meu bebê só dorme no peito, eu acordo de madrugada para ele voltar a dormir. Se a mãe está bem com isso e se está tudo certo com a família, tudo bem, né? Tudo bem Uhum. continuar assim. E não é uma decisão que nós ou que qualquer outro profissional tenha. Leite, travando. Gente, tá travando da leite para mim, para você, pra você está travado. Vamos ver aqui, achamos. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para eu ver se a minha travou. A leite saiu. Deve ter, deve ter caído a conexão dela. Vamos ver aqui, ela me tá chamando aqui, peraí. Aí, chamei ela. Oi, que Oi. louco! É, Eu tô aqui falando, de repente a tela fica toda branca. Agradecemos pela sua participação na live de Mamãe com Calma e Alma. Eu falei, ué, mas eu tô aqui ainda, tô falando, como foi igual assim? aconteceu comigo da outra vez. Que louco! Ai. Até me perdi no que eu tava Não, e falando, você levei estava um susto falando tão da grande. associação de sono, que depende da família, né? Só vai ser um É, problema se a família não se estiver a família satisfeita com enxergar isso. isso como um problema, né, Ana? E Exatamente. claro que não cabe a nós ou a nenhum outro profissional decidir pela família, né, que é uma associação de sono, tem que fazer uma desassociação. Não cabe a gente decidir isso, mas em determinados casos, cabe a nós, enquanto profissionais, orientar para a família, né? Olha, mãe, teu bebê não está conseguindo chegar no ciclo de sono restaurador, né? Enfim, mas essa decisão ela acaba sendo realmente da família por Sim. fazer ou não fazer uma É porque a desassociação. forma que o bebê adormece só diz respeito à família, né? A gente Exatamente. não, ninguém pode chegar a interferir nisso. É algo Uhum, particular da família. Se a sim. mãe não estiver satisfeita, não estiver feliz, né? Ela também Uhum, tem que ter essa liberdade, essa leveza de querer mudar, né? uhum, O que não está bem para ela. sim. Mas é importante a gente entender que o bebê, se ele está despertando por algum outro motivo, igual a Leite falou, que ele Uhum, não está conseguindo aprofundar no sono. uhum, E o que acalma ele, que ele consegue relaxar, que é a segurança dele, pode ser que seja o peito, né? uhum, Cada bebê é um. Então, cada um vai ter uma associação de sono, que é a segurança que o bebê conhece para ele conseguir relaxar uhum, e adormecer, né? Então, é realmente entender a questão dos despertares, né? uhum. E respeitar a escolha de cada família, né? Com relação à forma Exatamente. da criança adormecer. Uhum, Então, quando a Leite, né, fala sobre isso, é importante, né? Eu vou complementar que o bebê, a gente tem que pensar o seguinte: a noite é um reflexo de todo o dia da criança, né? Então, o bebê tem que ter as necessidades dele atendidas durante o dia, uhum, né? Então, supridas, né? Para ele
conseguir dormir bem à noite, para ele estar bem, tá? Por quê? Igual a gente estava falando, o bebê tem muita necessidade de vínculo, de contato, de pele a pele. Então, se durante o dia ele não teve essa necessidade dele suprida, né, na quantidade que ele precisa, à noite ele vai querer isso, né? E mesmo que de dia ele tenha esse contato, pode ser que à noite ele também precise, né? Então é importante a gente ficar atento a isso. E a mesma coisa com relação às mamadas, né? Durante o dia, tentar. É importante que as mamadas sejam efetivas, né? Então, o bebê, logo que ele acorda de uma soneca, se ele já mama, essa mamada, a tendência é que ela seja efetiva, né? Se o bebê já está com a pega correta, né? Já está conseguindo mamar de forma correta. Então, logo ao acordar, ele vai estar desperto, não vai estar sonolento, então ele vai conseguir fazer uma mamada efetiva. Então, isso é muito importante, né? Para a gente conseguir oferecer as necessidades calóricas que o bebê precisa. E isso também não quer dizer que ele não possa ser amamentado depois, né? Não tem regra, não tem horário, né? Aí é uma questão dos pais observarem, conhecerem a criança para entender qual que é a necessidade dela. Mas quando ela é amamentada, logo ao acordar, essa mamada, a tendência é que ela seja mais efetiva, né? Porque o bebê tem que ter essas necessidades calóricas atendidas durante o dia. E quanto mais menorzinho, né, Leite, mais ele realmente ele mama mais vezes. Porque a gente tem que pensar que o dia do bebê também é mais curto que o nosso, né? Um recém-nascido. Então, quando eu falo mais curto, assim, ele tem várias necessidades que têm que ser atendidas num curto intervalo, né, de tempo. Não é igual assim, pensar 24 horas. Então, a gente tem que mudar essa visão, né? E aí entra outra questão, é a gente cuidar das sonecas ao longo do dia. Para a soneca também não ficar muito longa, para o bebê não ficar mais do que 3 horas sem se alimentar. Por mais que seja livre demanda, né? Tem que ficar atento a essa questão de não passar da hora. Porque se o bebê ele não tem essa necessidade atendida ao longo do dia, mas ele tem, né? Ele tem que suprir essa necessidade calórica, vai chegar à noite, ele vai estar em falta com aquilo. Então, a tendência é que ele busque por isso durante a noite, mais do que o esperado, né? Então, se for passar de 3 horas, deixar, se o pediatra já estiver liberado, estiver tudo ok com o desenvolvimento, deixe que seja à noite, né? Que aí o bebê já vai identificando o que é dia, o que é noite, e assim a gente vai ajudando ele a regular o reloginho biológico, né? E assim não interfere nas necessidades calóricas. Mas é importante a gente reforçar a questão da diferença de livre demanda, né? De acordo com a faixa etária do bebê. Né? Então, mesmo o bebê que amamente várias vezes durante o dia um RN, isso não quer dizer que à noite ele não vai precisar mamar, né? Ele tem essa necessidade também à noite. Então, é só a gente ficar atento a isso, né? Para a gente ajustar as nossas expectativas, né? E aí, o bebê sendo acompanhado pelo pediatra, está com o desenvolvimento certinho, o pediatra liberou dele ficar mais tempo sem amamentar na madrugada, tá tudo certo, né? E aí a gente favorece, então, o sono noturno, né? Para de dia não passar de 3 horas, para ele não ficar mais do que 3 horas sem se alimentar. Para não impactar nas necessidades calóricas desse bebê.
Uhum. E é né? Então, isso importante é a muito gente importante. falar nessas 3 horas e deixar isso esclarecido, né, Ana? Que Uhum. quando a gente fala no bebê amamentar a cada 3 horas, não é o bebê amamentar somente a cada 3 horas, né? Não, É que o bebê não fique mais do que mais do três que horas 3 horas. sem ser amamentado, né? Sim. E a gente ainda vê pessoas caindo nesse erro de que, ai, o bebê tá chorando, agora é 1 hora da tarde. Não, mas só faz 2 horas e 17 minutos que ele amamentou. Não posso aumentar ainda porque ainda não faz 3 horas. Não quando a gente fala de 3 em 3 horas, é não deixar passar Não de três deixar de horas, passar de né? 3 horas. Acho que é muito importante a gente sempre frisar nisso, porque é muito comum a gente ainda receber famílias em que que cai nesse engano de só amamentar a cada 3 horas. E na verdade, as 3 horas é ali para ser um período máximo, né? O bebê pode Sim. ser amamentado antes a qualquer momento, E né? É aí cai de importante a novo gente naquilo que a frisar gente isso. fala, né, Leite? Da família conhecer o bebê e observar. Sim, Se ele está uhum, fazendo a mamada efetiva, para ter realmente uhum. certeza se não é fome, né? Então é importante Exatamente. acompanhar isso. E quando a gente fala em mamada efetiva, né, como a Ana falou, é importante a gente observar se o bebê está fazendo uma mamada efetiva. Às vezes, as famílias ficam em dúvida: será que o bebê está fazendo uma mamada efetiva? Quanto tempo ele tem que mamar para que essa mamada seja efetiva? Né? Uhum, Isso tudo é muito particular, porque o tempo da mamada, eu me lembro que quando a Lisa nasceu, no hospital me falavam, 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro, e na verdade não é bem assim, né? Os estudos uhum, nos apontam que isso é muito relativo, isso depende sim. do quanto o bebê suga, se o bebê é um bebê que suga mais rápido, mais voraz, né? Se é um bebê que suga um Uhum, pouquinho mais devagar, se a mama tá muito cheia, se a mama tá mais vazia, se o bebê consegue abocanhar a areola de uma forma mais eficiente, que essa sugada seja mais efetiva, né? Que essa uhum, sucção seja mais efetiva. Então não tem assim um tempo certo que vai esgotar um peito ou que vai esgotar o outro peito, né? sim. Mas para a gente garantir uma mamada efetiva, a gente é o que a Ana falou, é oportunizar que esse bebê amamente logo que ele Uhum, acorda, né? Logo que ele acorda do, sim. do sono noturno, logo que ele acorda das sonecas, é o momento que o bebê está desperto, é o momento que o bebê está bem acordado, é o momento que Uhum, muito provavelmente ele vai estar com fome porque ele estava dormindo, né? Então sim. oferecer para que esse bebê amamente logo que ele acordou, né? Para que ele possa realmente estar bem acordado, bem desperto, porque senão vira um ciclo que a gente já falou aqui outras Exatamente. vezes, né, Ana? O Uhum, bebê que mama picado, ele vai dormir picado, né? Porque um bebê entra naquele ciclo que ele amamenta, ele começa a amamentar, ele não dormiu o uhum, suficiente, ele começa a amamentar e o reflexo de sucção acalma o bebê, né? Então acalma o bebê, deixa o bebê relaxado, estimula o sentido vestibular, deixa o bebê relaxado, e o bebê acaba adormecendo, porque é um momento de relaxamento, além do que cansa, né? uhum. Esquenta, eles ficam superaquecidos, enfim, acaba relaxando, acaba adormecendo. Só que ele não mamou o suficiente porque ele estava com sono. Então ele não vai dormir o suficiente porque ele está com fome. Então acaba Aí entrando vira um nesse ciclo. ciclo, né? Dorme pouco porque tá com fome, aí acorda para mamar. Mas daí não dormiu o suficiente e na hora de amamentar, Mamar ele vai vai dormir, adormecer. vai adormecer porque ele não dormiu o suficiente. Então, dorme pouco, mama pouco. O bebê que mama picado, dorme picado, né? Uhum, Então, é importante a gente, quando o bebê está amamentando, então, como que eu ofereço uma mamada efetiva? Quando o bebê está sendo amamentado, mexer com ele, ver que ele está querendo, né, adormecer, tira mais a roupinha para deixar ele mais fresquinho, porque amamentar esquenta, eles uhum, ficam com calor. Então a gente pode ir tirando a roupinha, deixar ele mais fresquinho, é, ir conversando com ele, mexendo na orelhinha, mexendo no sim. pezinho, deixar sem a meinha. Né? Às vezes, se tá mais frio, deixar com uma roupinha mais leve. Se tá calor, pode deixar peladinho. Eu me lembro que a Lisa, ela nasceu em novembro, então eu deixava a Lisa peladinha, só de fralda. Ela amamentava só de fralda, justamente porque estava quente e porque ela suava demais, né? É um exercício muito grande para os bebês. E quando o bebê completa 4 meses, que o bebê completa 3 meses, que o bebê está entrando no quarto mês, entre o quarto e o sexto mês, a gente até tem um evento que a gente chama que é a fome da madrugada, né, Ana? Sim. Que esses bebês, eles acabam tendo mais fome à noite. E por que que isso acontece? Porque o bebê está numa fase que ele está descobrindo o mundo, né? Então ele está prestando mais atenção no que está acontecendo em volta. Uhum, Antes, a casa podia estar caindo, que se eles estivessem mamando, eles continuavam amamentando,
Sim. né? A casa podia estar caindo, eles continuavam aumentando, eles não estavam nem aí. Agora não. Agora eles já estão mais ligados no que está acontecendo em volta, eles já estão mais querendo perceber o que está acontecendo ao Sim. redor. O pai chega, eles escutam a voz do pai, eles já querem olhar, eles largam o peito e viram a cabeça, né? Uhum. Então é importante que nessa faixa etária, quando o bebê está entrando nessa faixa etária, principalmente, a gente vá com eles para um lugar mais calmo, que a gente fique num lugar mais tranquilo, que a gente se recolha num quarto, né? De repente, se for necessário, um lugar com a luz mais Uhum. fraquinha, para que ele não tenha tanto estímulo visual, né? Escolher um local que seja mais tranquilo, uma parte da casa que seja mais tranquila. Se está num lugar com muita gente, tentar se retirar para um lugar mais calmo, para que a criança se concentre ali no momento da amamentação, para que ele faça uma mamada efetiva, porque é uma necessidade que não for atendida durante o dia, a criança vai solicitar durante a noite, Sim. né? Então, se ele mama pouco ali, se distraindo, prestando atenção em tudo o que está acontecendo, ele vai acordar de madrugada, porque ele não teve o seu aporte calórico Isso. abastecido durante o dia, né? E Uhum. não é que a criança está acordando porque está com fome. Quando a gente fala isso, às vezes as mães se culpam, né? Ai, meu Deus, eu estou deixando meu filho passar fome. Não necessariamente ele esteja com fome. Às vezes ele fez uma mamada bem efetiva à noite antes de dormir, porque a luz já estava mais baixa, já não tinha tantos estímulos no quarto, já estava fazendo o ritual noturno, então já estava só ele e a mãe, e ele fez uma mamada bem efetiva. Então ele não vai estar com fome, mas o seu aporte calórico não foi suficiente. E Sim, é o corpo diferente. humano é sábio demais. Né? Ele Uhum. vai acordar de madrugada com aquela necessidade de atender o seu aporte calórico e Sim. nutricional, É uma né? questão Então, de sobrevivência, de né? sobrevivência, exatamente. O corpo humano é uma Uhum. fábrica fantástica, né? Então, então acaba acontecendo do bebê acordar de madrugada com a necessidade de amamentar para suprir essa necessidade calórica que não foi suprida durante o dia. Então, é Sim. muito importante a gente garantir e oferecer mamadas efetivas. Lembrar que a mamada efetiva não tem a ver com o tempo que a criança está amamentando, porque Uhum. às vezes a gente atende crianças que a mãe fala assim, mas ela fica 40 minutos, 1 hora no peito. Como que não tá mamando o suficiente? Mas é naquele dá uma mamadinha, dói um pouquinho. Sim. Aí, quando a mãe ameaça tirar o bico da boca, eles vão igual um bezerrinho assim, né? Para pegar de novo e não. Mas não acabam fazendo uma mamada efetiva, né? Ficam ali aproveitando a sucção, o cheiro da mãe, né? Tudo Relaxando, o que é que um o momento peito gostoso, materno, né? tudo que o seio materno representa, né? Que Exatamente, né? Esse são contato, N vínculo, benefícios. Aham. exatamente. Mas é importante, né? A gente sabe de todos esses benefícios, mas é importante oferecer mamada efetiva, né? Uhum. E quando a gente fala, né, de livre demanda, um bebê pequeno, é importante a gente, né, igual a Leite falou no começo, sono e livre demanda, né, amamentação, andam juntas, de mão dada. Então, para a gente falar de sono de um bebê pequeno, é importante a gente falar o seguinte: os bebês na barriga, eles já dormiam, né, sozinhos, Uhum. já sabiam dormir. Então, quando eles nascem, o que acontece? Eles mamam, às vezes, né, sonolento já dormem, ou não, às vezes mamam e não dormem, aí fica é o extremo, né? Ou a família fala assim, ah, não, o bebê mamou dormindo não pode. Ou o bebê mamou e não dormiu, ah, por que que não dormiu? Aí fica ansiosa, porque quer que o bebê durma, quer que o bebê durma. E Uhum. aí, o que que acontece? A gente começa o quê? A embalar o bebê, a andar com ele para lá e para cá, porque a gente fica aflita para a criança dormir, quer que ela durma, quer que ela durma, quer que ela durma. Mas aí, o que que a Uhum. gente está fazendo? A gente não está dando, oferecendo, né, para o bebê oportunidade, para ele relaxar. Porque se a gente parar para pensar, na hora que o bebê mama, se a gente ficar com ele ali no colo, né, ele está acolhido, tá tudo bem. Se a gente ficar com ele ali, esse momento gostoso, o bebê vai ficar. Pode ser que demore 10, né, 20 minutos, mas ele vai olhar, vai mexer, mas ele acaba adormecendo, né? Uhum. Porque ele já sabe. A gente não precisa ensinar a criança a dormir. Mas aí a Uhum. gente começa a ficar ansioso para a criança dormir. Porque a gente também está cansado, né? Às vezes Sim. está com fome, a mãe quer tomar Uhum. um banho. E aí independente se for a mãe ou não, né? Alguém também Uhum. que está ajudando.
E aí a gente fica nessa aflição de fazer o bebê dormir, né? Então a gente acaba não dando oportunidade para ele. Uhum. E é importante a gente pensar o seguinte: não tem problema nenhum o bebê adormecer, mamar e dormir, né? Uhum. Mas a gente fica atento a esses detalhes. Se o bebê não mamou dormindo, né? Às vezes você deixar ele ali no seu colo, quietinho, observa ele. Se ele Uhum. tiver com, né, acolhido, se ele não tiver com nenhum desconforto, ele vai ficar olhando, olha para um lado, olha para o outro, né? O olhinho vai relaxando, ele vai relaxando e ele vai se entregar ao sono. Então é Uhum. importante a gente realmente ficar atento a isso, né? Uhum. Para a gente observar esses detalhes, né? Que são importantes nesse comecinho, Uhum. né? A gente quer trazer essa reflexão para vocês, que na barriga o bebê já dormia, né? Uhum. Claro, e a gente isso não é uma regra, mas é só para refletir. Tem momentos e momentos, né? Tem hora que ele vai mamar dormindo, tem hora que ele vai, quer dizer que ele vai dormir mamando, tem hora que ele vai estar no carrinho, tem hora que ele vai estar no Uhum. sling e vai dormir, né? Mas tem hora também que ele vai estar no colo e não dormiu e a gente não dá oportunidade, fica nesse desespero da criança dormir. Então, Uhum. não quer dizer que todo momento a gente tem que fazer isso. Mas, né, também a gente curtir o bebê, claro, Uhum. mas é só para a gente parar para refletir se a gente está dando Uhum. essa oportunidade para o bebê, Oportunidade, né? Uhum. né? Que Que isso os é bebês, eles importante. já sabem adormecer, eles já sabem dormir, eles já dormiam na barriga sem precisar de Sim, estímulo, né? E a gente precisa apenas oportunizar para que eles façam o que eles já sabem, né? sim, E é bem isso que você exatamente. falou, às vezes acaba acontecendo a gente ficar naquele desespero para a criança adormecer, balançando, Uhum, e a né? gente agita E, ela. exatamente, a A gente gente não acaba dá agitando a criança. para a criança a oportunidade dela fazer o que ela sabe, né? Uhum, exatamente. É Ana, eu vi que isso. subiu algumas perguntas aqui Eu de vi antes de eu também. cair. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar todas. Eu Gente, se consigo ver alguém uma, tiver alguma pergunta também, quiser eu escrevendo. consigo ver uma da Amanda aqui, ó, que disse assim: Alice, depois da introdução alimentar, tem tido muitos gases e os despertares só resolvem com o peito. Às vezes a dor passa sem o peito, em outras passa a dor, mas ela pede peito. É justamente pelo que a gente conversou, né, Ana? O peito acalma, né? O Sim. peito acalma, regula o bebê precisa do peito para se autorregular. E o peito acalma a criança, traz para o bebê esse conforto, né? Uhum. Então, muitas vezes por isso que o bebê pede o peito, né, para poder Sim. adormecer quando tá com dor. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma da crise lá no comecinho. Minha bebê de 2 meses só se acalma quando dou o peito. Nem meu colo ela se acalma. É normal nesse período? Então, o bebê de 2 meses, ela está ainda vivendo a esterogestação, né? Que até os Uhum, 3 meses de vida, o bebê ainda está se adaptando ao mundo aqui fora, né? Então, ele ainda não tem essa consciência, né? Vou falar assim. uhum, Então, ele precisa muito desse contato. Então, uhum, pode ser que a segurança que ele tenha, que ele, né, se acalme, realmente seja o peito. Então, uhum, os 3 primeiros meses é comum. uhum. Eles estão vendo a esterogestação, né? Eles nem sabem que Sim, nasceram, então eles têm sim, necessidades bem particulares dessa faixa etária, né? Que exatamente. eles precisam mesmo mais de colo, mais de contato físico, mais de sucção. Uhum. Esses aqui da Amanda a gente já falou, né? Que ela falou de associação. Não, Igual de que a gente estava. associação eu não Na sei hora que se a gente eu. estava falando, que você estava Eu falando, vi ela que ela comentou, ah, falou alguma exatamente, coisa. associação de sono que as pessoas têm. Ah, é que o pessoal fala demais, né? Uhum. Uhum. Peraí, deixa eu ver. Apareceu uma pergunta aqui da Carol. Por que Hum. os bebês têm dificuldade de entrar no segundo ciclo de sono? Meu bebê, depois da primeira dormida da noite, está acordando de hora em hora e só acalma no peito. Carol, tem N motivos, né? Para a gente saber o que acontece com um bebê especificamente, a gente precisa analisar diversas dimensões da vida do bebê e da família, né? Então, a gente Uhum. trabalha com saúde integrativa, então a gente analisa saúde física, ambiental, psicológica, ocupacional, social, enfim.
São aí ao todo 7 dimensões que a gente analisa para a gente entender o que está acontecendo. E é muito Uhum. particular o motivo de um bebê para o outro, né? Mas é super comum que as crianças façam essa primeira parte Da da noite. noite, geralmente até a meia-noite, é quando eles fazem aquele período de sono mais longo, né? Isso Sim. de fato é o mais comum. Aquela criança que às vezes dorme das 7, 7h30 até meia-noite, 1 hora da manhã, e depois de madrugada acordar de hora em hora, né? É comum isso acontecer. Não estou dizendo que isso é normal, porque a gente precisa verificar o que está acontecendo, que a É. criança não está conseguindo aprofundar o sono na segunda parte da noite. Mas muitas crianças acontece isso, eles conseguirem aprofundar o primeiro ciclo de sono, né? Porque a gente está lá com a pressão homeostática do sono alta, tá com a melatonina ali em plena produção, tá com a adenosina, né, na quantidade certa, que é a pressão homeostática do sono, na quantidade certa, para favorecer o sono na primeira parte da Uhum. noite. Na segunda parte da noite, como a criança já teve esse primeiro, já dormiu essa primeira parte da noite, acaba diminuindo a pressão de sono, que é a quantidade de adenosina, a pressão homeostática do sono, então acaba sendo mais difícil a segunda parte da noite. Tá? Por que eles dormem a primeira parte da noite melhor? É essa a resposta. Agora, Entendi. por que que ele está acordando na segunda parte? Aí a gente precisava realmente fazer uma análise mais profunda, porque em Sim, cada bebê, em cada criança, pode ser um motivo sim. diferente, E né? exatamente. E o primeiro ciclo, ele é mais longo, né, que os outros. Uhum, Então, ela está conseguindo fazer os primeiros 5 completo. E uhum, os outros, na verdade, pelo que você falou, não está conseguindo, né, emendar um ciclo no outro. uhum, Mas tem que avaliar muitas questões, como a Leite falou, uhum. né? Tem outra pergunta aqui da... Você leu, foi da Carol? Foi, Foi, né? uhum. Tem da Eugênia. A minha filha tem 8 meses e só dorme no peito. E acorda várias vezes na madrugada. E só dorme quando dou o peito. Aí, ô Eugênio, não sei se você viu a live toda, né? Que a gente explicou que, na verdade, a gente tem que entender, entra nisso que a Lídia acabou de falar, que a gente tem que avaliar vários aspectos, né? Então, a gente trabalha de forma integrativa, que a gente avalia todo o contexto que a criança está inserida, né? Então, para a gente entender realmente qual que é a razão dos despertares. O que está acontecendo que ela está despertando, né? Uhum, Porque é isso que a gente tem que avaliar. Não é a forma que ela está adormecendo, né? Porque ela está acordando é por alguma razão. E o que ela conhece que traz segurança para ela relaxar e se entregar ao sono, no seu caso, né? Pelo que você está falando, é a mamada. Então, essa é a uhum, associação de sono que traz segurança para ela, tá? uhum, Então, a gente tem que entender realmente por que que ela não está conseguindo aprofundar e está acordando, uhum, né? E aí tem que ser avaliado várias questões, que é muito particular. uhum. Deixa eu ver se chegou mais A algum. Carol agradeceu. De nada, Carol. Precisando, estamos à disposição. Eu acho que não apareceu mais nenhuma aqui Não, para mim, Ana. Só se de antes de eu cair, não, misteriosamente. não, eu já passei todas. São Uhum, essas mesmo. uhum. Então é isso, né? Então é isso. Uhum. Então, gente, muito obrigada pela presença. Quem chegou e, né, no final pegou só alguma parte, eu vou deixar a live gravada aqui por 24 Uhum. horas. E obrigada, Leite, né? Obrigada, Ana. Semana que Boa vem noite. temos nossa próxima live, toda quinta, Isso. Uhum. Isso aí. né? Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Boa noite. Meninas que tiverem alguma dúvida, podem entrar com a gente, em contato com a gente, que a gente vai ficar feliz em ajudá-las, né, Ana? Sim, exatamente. Tá, queria ter participado do bebê da Naná. Carol, vai Queria... ficar gravada. Vai Vai ficar ficar gravada por gravada. 24 horas, tá? Então você Depois você pode assiste. assistir no perfil da Ana, que ela vai ficar gravada Vou até deixar aqui. amanhã de noite. Isso. Então Então tá tá, certo, gente. Muito gente. Boa obrigada pela presença noite. de todas. Boa noite e ótimo fim de Ótima semana noite para de vocês. sono, né? Isso aí. Bom descanso. Tchau, 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 Leite. gente. Tchau, Obrigada. Ana. Obrigada. Tchau.